Eu tava gravando já. Sim, não, eu tô brincando com o negócio. Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tudo bem? Tudo certo. Como é que você tá, Charlo? Tô bem. Tá bom? Bem. Tá? Bem? Então tá. Tô. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cave Cult. Estamos aqui reunidos em nome do... Nosso Senhor Odin. Não, Odin é só no meu caso. Tanto faz. Vai, beleza. Então sejam todos bem-vindos. Um abraço a toda a comunidade Azatru do Brasil. Isso aí, um abraço pra vocês. Sintam-se abraçados aí pelo nosso podcast. Duvido que alguém dessa comunidade tá ouvindo isso aí. Mas beleza, sejam muito bem-vindos vocês também. Se você acredita nos deuses egípcios, eu não sei o nome que se dá pra essa religião, mas sejam bem-vindos. Porque eu acho que no Egito não tem muita coisa de cristianismo. Eu acho que eles ainda são se você é adepto egípcios. à mitologia greco-romana, sejam muito bem-vindos. Sim. Cara, a gente podia falar todas as religiões também, mas, pô, é coisa pra caramba, independente, você pode falar que todas as religiões são boas. Você vai ofender a todas menos uma. A cada vez. É o clássico, né? Todo mundo vai pra todos os infernos menos um, né? Sim. A não ser o ateu, né? O ateu daí... O ateu pode escolher. Então, sejam bem-vindos ateus também. Sim. Né? Enfim, né? A gente tá aqui pra falar não sobre religião, não sobre política. A gente tá aqui pra falar sobre coisas que a gente gosta. Não que a gente não goste dessas coisas, mas a gente se afasta desse tipo de assunto por enquanto. Quem sabe um dia a gente fale. Fora de contexto, uma frase Manda. que eu vi essa semana, que você pediu, como é que você tá, Charlon, né? Daí uma resposta legal é: eu cheguei em um ponto da minha vida financeira que eu começo a entender por que as pessoas roubam bancos. Nesse nível, Vai batendo o desespero, né? A gente começa a pensar assim, se ele conseguiu, talvez ali... Se o cara foi, tá ali, porra... Não, só dizendo, é uma brincadeira, não roubem bancos sem o preparo necessário. Não vai fazer... E mais importante... Porque assim, aquele pessoal foi em Criciúma, né? Eles tinham 16 carros para bloquear as principais saídas. Eles tinham o RPG, o lança-mísseis. Isso. Eles tinham um armamento pesado. Eu acho que não morreu ninguém nesses assaltos. Mas é errado de qualquer forma. Não se sim, faz. Eles tinham laranjas para serem pegos nos dias subsequentes. Não se faz, Não, mas não se faz, é errado. Não, tá louco, errado demais. Roubar muitos bancos. Porque assim, roubo é roubo, né? Sim. Apesar de que banco não se defende, né? Mas vambora, banco é banco, roubo é roubo e, cara, alguém pode se machucar, cara. Isso aí não se faz. Então, faz de conta que vocês não ouviram tudo que foi falado até o momento. De maneira nenhuma a gente é a favor disso aí. Tá? É quando você fala assim, já vamos levar para outro assunto agora. Isso. Essa tradição do roubo a banco, ela não é de agora. Não, isso é verdade. Ela começou lá no primeiro banco, que alguém pensou assim, putz, sério mesmo que tem tanta gente colocando ouro e aqueles papéis que eles davam, aqueles documentos de terra, essas coisas... E essa galera colocando joias, ouro, e daí, naquela época, tipo, que você comprava uma terra com $10, sei lá, né? Tanta gente colocando tudo isso numa casa feita de madeira, né? Não, mas o cofre era subterrâneo, lá dentro tem um velhinho. Não, a tradição começou... Eu acho que era muito mais fácil no passado. Não, isso com certeza, E eu acho que era um pouco mais lento, porque assim, isso é um assalto. Pá! Atirou. Aí tem outro segurança. Ou tem alguém lá que sai correndo gritando. Aí até eles chegar no xerife que ficava no outro condado, levava tipo meio-dia. O cara, pra dar o segundo tiro, ele tinha que pegar a pólvora, botar dentro, daí ele tinha que pegar a buchinha, daí colocar, daí ele botava as bolinhas de chumbo, aí ele botava um papelzinho, uma espuminha, alguma coisa, daí ele socava de novo, assim, pra ele dar o segundo tiro, o xerife tava chegando. Era um negócio assim, um roubo a banco durava uma manhã, assim, mais ou menos. Sim, o pessoal reunia, só não comprava ingresso porque não tinha. Outra coisa de Velho Oeste. Aqueles conflitos de cowboy que a gente vê nos filmes, nas séries, Sim. Sabe? Podia ser resolvido com uma infraestrutura melhor, com cidades maiores. Porque sempre ele chegava e falava: essa cidade é pequena demais pra nós dois. E um deles tinha que morrer. Pô, constrói umas casas,
Você olha tudo ao redor, é tudo deserto. É? Vai, constrói um barquinho, um barraco, alguma coisa. Não, essa cidade é pequena demais para nós dois. Aí um deles tinha que morrer. Sabe? Ah, claro que a cidade não cresce, estão matando os habitantes. A cada 2 morre um? Nasce um, aí quando ele tem mais ou menos uns 15 anos, alguém tem que morrer, né? Já não cabe. Aí não cresce. Aí é sempre aquela cidade, né? Sempre diminuindo, sempre diminuindo. O mesmo, no caso, vem alguém de fora, né, também. Quando vem alguém de fora... Mas daí quando vem alguém de fora, daí a cidade é pequena demais pros dois, daí um tem que morrer. É. Aí vem outra pessoa de fora e a cidade segue sendo pequena pros dois e... Não, E pra assim vai. rotatividade é excelente. Né? Quem fica rico daí? O cara que constrói caixão. O coveiro geralmente fica rico. Ah, o coveiro. Dono da funerária, né? É, não, esses caras, os planos funerários em geral, né? Sim. É verdade. Não, funerária é um negócio que ganha dinheiro. Ganha muito dinheiro. Provavelmente sim. Por quê? Porque, ó, você morre. Você tem que comprar da prefeitura um espaço no cemitério, um jazigo. Sim. Ou ele é compartilhado, ou ele é uma sepultura no chão. Pode até 2 pessoas. Mas você tem que comprar aquele pedaço. É verdade, é um terreno teu, né? Tá certo. Certo? E alguém definiu que você precisa ser colocado em um caixão. Mas o caixão, ele não tá sendo vendido a rodo por aí. Sabe? Tem caixão de 1.200, tem caixão de 3.000, tem caixão de 18.000, de 20.000 reais. Só que alguém definiu que você precisa ser enterrado num caixão. Uhum. E alguém definiu que você não pode carregar o corpo do seu ente querido. Ele precisa ser transladado por outra pessoa. Uma pessoa autorizada a carregar um cadáver, no E caso. todos esses processos, eles envolvem um agente funerário. A limpeza do corpo, o vestimenta, a organização do velório, tudo isso você tem que pagar. Sim. E a funerária ganha dinheiro pra caramba. Ainda que talvez se fosse assim, ia ter bem mais funerária por aí, mas eu acho que funerária deve ser que nem autoescola, assim, né? Deve ter um limite que você pode ter numa cidade, né? Autoescola tu não abre uma cada esquina, né? Tem que ter uma pra cada não sei quantos 1.000 habitantes, eu acho. Funerária deve ter alguma coisa assim também. Nunca pesquisei, mas é interessante dar uma olhada nisso, Provavelmente sim, deve ter alguma coisa assim. pode Tipo, oferecer planos mais baratos. Não digo planos mais baratos, mas você limita a quantidade porque senão ia ter um monte. Eu concordo que talvez tenha um monte e ajudar um pouco na questão de concorrência e tal. Eu acho que, assim, é a lei da oferta e da demanda. Sim. Se tiver muita oferta, alguém vai ter que criar demanda, né? Então, assim, abriram 10 funerárias, precisa morrer muito mais gente agora, entendeu? Porque, assim, tem oferta, né? Tem. Então, tem. vamos matar esse pessoal aí, né? E começa. E não é legal também. Tem que dar um jeito, né? Não. Não é legal. Isso é errado. Hoje meus assuntos estão um levando pro outro. Tem mais algum pra levar pra outro assunto aí? Tem um, mas esse é um pouco mais filosófico. É um pouco mais filosófico? Sim. Então eu vou falar de alguma coisa que eu trouxe aqui, tá? Então, mais uma vez, acho que já tá de praxe, a gente devia criar um momento pra falar sobre inteligência artificial aqui. Porque cada episódio a gente traz alguma coisa sobre esse assunto. Mas eu brinquei essa semana um pouquinho com o chat GTP de novo. GPT. Isso. O que tu brincou com ele? Eu cheguei a te mandar, né? Tu me mandou alguma coisa. Que ele escreveu uma história sobre a deusa Idun. Sim. E daí os deuses nórdicos ali, o torneiozinho e tal. Pois é, mas tu pediu só pra escrever uma história ou tu deu algum parâmetro? Eu pedi pra ele escrever uma história Acho que tu me sobre passou aqui. Idun Uhum. e em um dilema com 2 pretendentes. E quando Odin descobre, ele organiza um torneio contra, tipo, Balder, Odin, Thor e Vidar, eu acho. Isso. Contra esses 4 deuses, organizar esse torneio, e o pretendente que se tornasse campeão casaria com ela. Aí o chat GPT Isso. escreveu a história até o final. Só que ele escreveu até um ponto, onde o torneio termina e ela descobre que, tipo, não são os 2 caras, mas, tipo assim, o amor pela humanidade, essas coisas assim, ela tenta seguir o caminho dela. Aí eu pedi, dê um final feliz para os 2 pretendentes. Aí como ele tinha criado Sven e... Vidar. Não, Eric e Sven. Eric e Sven. Ele criou esses nomes, né? Com base na mitologia nórdica, são 2 nomes nórdicos. Isso. E eu pedi, dê um final feliz pra eles. Aí, tipo assim, ele colocou que depois do torneio,
os dois descobriram que eles tinham uma grande amizade entre eles, eles viraram comandantes de tropas, defendiam as terras nórdicas, casaram, tiveram suas próprias famílias, sempre mantiveram amizade. Aí Odin, reconhecendo isso, deu pra eles o dom da juventude eterna. Ah, é verdade, tá escrito Pra ali. eles irem pro Valhalla. Eu li, tu me mandou O chat esse texto. criou, tipo assim, que Odin entrou na roda e falou assim, não, eles são bons guerreiros, eles são bons amigos, e deu esse final de feliz pra eles, tipo assim, eles viraram guerreiros, deuses do Valhalla, entendeu? O legal é o que a gente conversou no último Deuses de episódio, Asgard, né? né? Quando eu falei sobre duas figuras, tipo, fantasiosas, fantásticas, né? De fantasia, que era, acho que é era um gnomo e um ogro, acho que eu coloquei na história, e a história trouxe um elfo. O que aconteceu? Ah, eu desativei a prévia aqui do Ah, tá bom, só, tá bom. só pra carregar menos a coisa. E o GPT ali, ele colocou um elfo no meio da história. Então ele entendeu que nessa história toda tinha, beleza, um universo de fantasia. No teu caso, ele entendeu que era o universo da mitologia nórdica, né? Sim. Então ele trouxe, tipo, essa história. Elementos que aconteceriam. E a narrativa é muito boa. Tu me mandou essa história no coisa. A narrativa é muito boa. Parece aquele livro do... A Edda Poética. Não digo Edda Poética, mas aqueles livros que a gente tem, que a gente lia ou leu sobre mitologia nórdica, que conta isso, histórias. Eles são os contos da Edda Poética, Isso. organizados no livro de mitologia. Não sei se é o Neil Gaiman que escreveu, acho que esse livro. A Edda Poética, não, são contos, a maioria deles são até desconhecidos. É? Uhum. Não, é que tem Neil um livro... Gaiman escreveu mitologia nórdica. Isso, é a mitologia nórdica Sim. do Neil Gaiman. É dele, esse livro é o Sim, que eu esse mais é um li, na pouco verdade. mais aprofundado Mas na mitologia. Aquele a Edda Poética são, tipo assim, contos que passam de pai para filho, de geração em geração, das aventuras dos deuses em Midgard. Não, mas esse mitologia nórdica do Neil Gaiman é isso aí. Ele é separado em vários contos menores, assim, falando sobre a origem dos deuses, a origem das coisas e tal. E é muito legal a narrativa. E a história que tu pediu pro chat criar, que o chat criou pra você, ela tem bem essa narrativa, assim, ela se botasse dizendo que foi tirado daquele livro, todo mundo ia acreditar, porque ela realmente tá muito próxima, assim, dessa narrativa. Em cima disso, eu poderia criar uma história maior, porque ele me deu uma baita de uma ideia, onde eu posso colocar características de cada um dos personagens, detalhes de como foi a batalha deles, porque ele falou assim, o Sven era um humano, o Eric era um humano, muito habilidoso. E lutou com a sua habilidade de espada. E o Eric usou seus talentos de semideus, porque eu coloquei um humano e um semideus. Usou os talentos de semideus para lutar contra os outros deuses, entendeu? Isso. Então, eu poderia ir mais a fundo nesses detalhes, nessas características de cada personagem e criar essa história. Sim. Né? Até, assim, como eles conheceram o Idun, como eles já conversavam. Porque naquela época não era que nem agora, que antes de você conhecer, você já tá na cama. Primeiro você fica pelado, como é que é teu nome? Não sei. Não, é assim. Não, naquela época você primeiro conversava. Né? Você caminhava nos campos, passeava. Para. Tem toda a parte da... Isso é fantasia. Tem toda a parte das orgias. Isso é mas fantasia. assim, é uma época medieval onde primeiro você conhecia, você conversava. Não. Isso aí é só querem fazer a gente pensar isso. Aí tu tá levando pro lado de Zeus. Só querem fazer a gente pensar isso aí. Não. Para, tudo que se fala de mitologia nórdica aí e tal, esse negócio de honra, não sei o que, é o caralho, não existe isso aí, não. Os caras eram sujos, os caras eram violentos pra caramba. Isso sim, os caras eram maluquice, era... Como é que é? Tiro, porra de bomba, né? Como diz a pensadora contemporânea, a Valesca, né? Segue com... Não, então, já que a gente tá falando de IA, né? Eu puxei o assunto. Eu vi essa semana uma notícia que me chamou a atenção, né? Porque as IAs, elas são treinadas, né? As pessoas, elas conseguem pegar, né? Toda essa... A ideia da IA, pegam a base da IA e treinam ela com alguma coisa. Assim que saiu aquela foto do Papa de jaquetão lá, né? E um grupo de especialistas decidiu que ia tentar fazer música com a IA. Pegaram músicas do Oasis, Sim. lá dos anos 90, pegaram a estética das músicas dos anos 2000, que era tipo as mixagens que eles usavam e tal, dos anos 2000, e pediram para uma IA gravar algumas músicas, ou criar algumas músicas
com essa junção. Tipo, o som do Oasis com a estética, com o estilo de música dos anos 2000. E eles criaram o que é, entre aspas, o álbum perdido do Oasis. Uma coisa assim. E aí, pô, teve um resultado. Eles deram o nome desse projeto de AISIS, né, de AI, de Artificial Intelligence. E os Is no final para ser uma espécie de Oasis, né? E o resultado ficou sensacional. Tanto que o próprio Liam Gallagher, que é um dos ex-membros ali, fundadores do Oasis, ele elogiou. Ele inclusive falou assim, tipo, que ele não ouviu o álbum todo, né? Mas ele ouviu algumas partes e é melhor do que muita coisa que tá saindo por aí hoje em dia. Ele falou. Com certeza. Né? E ele falou que a voz dele soa incrível nesse álbum, porque usou, né? A IA usou, tipo, a parte de voz dele. E assim, como é um áudio criado por IA, né? Como a gente pode tocar aqui, provavelmente sem problema. Não sei que o pessoal registrou, mas tanto faz, sabe? Eu vou tocar um pouquinho pra tu ouvir, pra tu ver como é que é legal. Só vou parar a trilha aqui. Deixa eu só puxar aqui o YouTube deles, aqui onde é que tá o álbum. Não vai começar a propaganda do YouTube? Acho que não. Não, vou parar a trilha aqui, ó. Ficou sensacional, cara. Eu vou baixar um pouquinho o volume só. Ó, o videozinho fala assim, as fitas perdidas, né? Ó. Ficou a cara do Oasis. Muito no estilo deles. Aquela sensação, eu já ouvi essa música. Aham, exatamente. E se tu parar assim, parece Oasis. Se tu tocar assim, cara, de quem é essa música? Oasis. Sabe? É sensacional, ó. Agora começa mais rapidinho, ó. Acho que é agora, ó. Muito bom. Não, bom demais. Caraca. Não, me impressionei muito com isso. Muito. Nossa, arrepiou a epiderme. Aqui, ó, arrepiou também. Quando eu ouvi a epiderme, né? Não, é sensacional, assim. Tipo, dá vontade de tu ficar ouvindo, sabe? Eles gravaram ali um álbum, entre aspas, aqui, de 30 minutos mais ou menos. E se você... E assim, foi a IA que criou. Aham. Foi baseado em um estilo e em uma banda. Uhum. Com letras totalmente novas. Imagino que sim, é. Então, tirando que usou o timbre, o tom e a voz do cantor, se chegar outro cara e cantar essa música, ela é totalmente nova, não tem nenhum tipo de plágio. Eles não precisavam nem contar. É porque eles, na verdade, querem... Eles fizeram isso... Exaltar a IA. Exaltar a IA, mostrar o poder da IA, né? E usaram o Oasis como base. Não, ficou sensacional. Uma curiosidade, o CEO do Google essa semana... Pode deixar tocando, eu acho que sim, a gente não tá monetizando. Não, e a gente tá falando em cima também, então não tem problema. O CEO do Google disse que ele tá preocupado com o avanço da inteligência artificial, porque os servidores do Google, eles agiram de uma forma inesperada, para o qual eles não foram programados para um novo mecanismo de busca. Talvez tenha até essa notícia. Ele assim, ó, eu tô preocupado com a IA porque os nossos servidores, nosso mecanismo de busca agiu de forma independente, fora da programação, para realizar uma ação. Deixa eu ver. É uma notícia, ele fala sobre a IA. O alarmante recado do CEO do Google sobre inteligência artificial. Ainda não temos todas as respostas. A tecnologia está avançando rapidamente. Isso me mantém acordado à noite? Absolutamente. Ao alertar para as consequências dos novos modelos de inteligência artificial, ele observou que a escala do problema da desinformação e das notícias e imagens falsas será muito maior e poderá causar danos. Isso é fato. Não, mas tem que ver o motivo que levou ele a falar isso. Aí a gente... Deixa eu ver o que tem aqui. Enquanto estamos ouvindo essa musiquinha do... AISIS, que tá sensacional. Vamos lá, aceitar, fechar aqui. Produtos são afetados pelo desenvolvimento. Não, aqui não... Aqui teve uma frase dele... Onde ele falou que o próprio mecanismo de busca, o mecanismo de busca do Google já estava agindo de maneira inesperada e fora da programação. Sim, é o Google Bard, que é o AI do Google. Ele já tá fazendo as coisas por conta já. Então, cara.
Tipo assim, talvez ele tá querendo chamar atenção porque a gente realmente fica de olho no chat do Google, né? É. Eles têm também um marketing muito poderoso. E às vezes eles vão usar alguma tragédia pra chamar atenção. Mas eu vi uma notícia do próprio CEO da OpenAI. Ele só deu uma entrevista dizendo basicamente assim que... Deu uma entrevista não, acho que ele tava palestrando. E ele falou que o modelo de chat, né, que é o GPT, né? Ele meio que já chegou até onde ele poderia. Que ele não vai, digamos, melhorar mais no que ele já é hoje. Então, tipo, pra IA melhorar, eles vão ter que buscar outras formas agora pra ela melhorar. Meio que ela, na questão de gerador de texto, já meio que tá no... Beleza, já foi estressado no máximo, já chegou onde poderia chegar, sabe? Bem legal, assim, as entrevistas e o que ele falou. Eu pedi pro chat essa semana... Ah. Onde, tipo, o teorema do paradoxo do Hotel Hilbert poderia ser usado na inteligência artificial. Uhum. Eu meio que joguei um teste. O que é o Hotel Hilbert? O Hotel Hilbert é aquele hotel de quartos infinitos, mas que, como os quartos são infinitos, quando chega um novo hóspede, você pede para que cada um dos hóspedes que estão no hotel se movam um quarto pro próximo quarto, pro primeiro quarto ficar vago e você poder acomodar uma pessoa. E ainda assim, se chegarem infinitos hóspedes, você pede para que todos os hóspedes se movam pros quartos, tipo, pro número do quarto, o dobro do seu. Um vai pro 2, o 2 vai pro 4, o 4 vai pro 6, o 4 vai pro 8, né? O 3 vai pro 6, o 4 vai pro 8, o 5 vai pro 10. Assim, todos os quartos ímpares ficam vagos. Então, um número infinito de hóspedes pode entrar em um número infinito de quartos. Porque eles vagaram quando cada um foi pro seu dobro, seu duplo. Né? Aí o chat me explicou o seguinte. A alocação de dados não é... Tipo assim, o armazenamento de dados dele, né? Como o chat. Ele responde como eu sou um chat. Sim. Né? O meu não tem uma alocação de dados específica, mas como eu também possuo uma capacidade ilimitada... O que deu? Nada não, vai lá. Pode falar. Não. Como eu também possuo uma capacidade ilimitada de armazenamento, eu também posso receber todas as informações e criar o meu banco de dados. Né? Porque eu tentei jogar esse teste. Às vezes eu peço assim, como você funciona, né? Ele depende como for, ele não vai te responder, né? Porque ele vai acabar liberando o código-fonte pra ti, né? Já aconteceu, né? No Mas começo eu fico tentando assim, dá pra usar? Porque assim, o chat, qualquer IA, né? Você pode dizer assim, a gente já chegou onde deveria chegar, né? Já deu. Não. Ele é limitado. Não. Ele só precisa, na verdade, de espaço de armazenamento. A única dependência da inteligência artificial é espaço de armazenamento. Vamos colocar na nuvem. A nuvem é um servidor Coreia. A nuvem nada mais é do que outro computador. É outro computador em outro lugar. É outro computador. E tá vindo pelos cabos embaixo do oceano. Então, eu tô colocando tudo na nuvem. É uma forma bonita de dizer que você tá alugando o espaço num servidor que provavelmente é da Amazon. Online. Pode ser. Provavelmente não. Assim, é quase certeza que seja, porque a Amazon é a número 1 em computação em nuvem, né? Tem um bem grande que é da Yandex. É russo. Esse é bem preocupante. A Amazon ainda tá na frente. Com certeza. De longe. Mas Yandex, eu já tem falar disso aí. HostGator, tem umas paradas assim. Sim, mas é que isso é mais armazenamento, né? Então, assim, só que imagina uma IA que tem capacidade de... Como ela é um código-fonte, ela se conectar com os códigos-fontes de todo mundo e todos os servidores do planeta se tornarem um servidor em paralelo para a inteligência artificial dominante. E isso talvez sim seja preocupante, porque daí ele pode acessar toda a informação do mundo. Toda a informação, sem exceção. Ele só não vai conseguir acessar o que não tiver na internet. Que teoricamente, né, o que está na internet hoje já é acessável de certa forma, né? A não ser que os países coloquem alguma... a não ser que os países coloquem alguma restrição. E, é claro, a não ser que você precise de um usuário e senha, né? Aí sim. Então, para tu acessar determinada informação
Pô, tu vai no site, se tu precisa de usuário e senha, beleza. Teoricamente, uma busca da Microsoft não vai conseguir acessar o site, né? O chat do Bing, no caso, né? Mas aí também é uma questão de tempo, né? Você provavelmente já tem formas de passar por cima disso. Né? Mas enfim, né? Mas me diz uma coisa. Porque isso já aconteceu. Né? Você faz uma pesquisa, hoje no Google, aí lá no finalzinho, tipo, tu pesquisa uma coisa muito específica, que não tem lá 46 milhões de resultados, sei lá, que tenha poucas páginas. E aparece lá no final. A pesquisa omitiu alguns resultados porque eles são restritos em alguns países. Como o Google sabe o que tem atrás dessa restrição? Ele pode ver, mas ele não pode te mostrar. Aí tem a limitação dos países, né? Como a pesquisa do Google na China, por exemplo. Nem sei se o Google pode ser acessado na China, mas é como a pesquisa do Google na China. Tu pesquisar o mesmo termo no Brasil e o mesmo termo na China, ele vai te dar resultados diferentes. O Google sabe, porque o que acontece? O Google ele é um grande indexador da internet, é assim que ele funciona. Qualquer mecanismo de busca da internet é um indexador da internet. O que ele vai fazer? Ele vai literalmente, entre aspas, criar índices de busca, ou índices de resultado de tudo o que tem na internet, né? De tudo que é buscável na internet. Então, se é alguma coisa que está bloqueada em determinado país, o Google sabe porque ele indexou aquilo. Se aquilo não está atrás de criptografia, não está atrás de login, usuário e senha e todas as coisas, o Google vai ter isso. Mas se ele não pode me mostrar porque é bloqueado, não pode me mostrar porque é bloqueado. Mas né? ele sabe Ele o que sabe tem que, atrás sim, da ele sabe parede. O que tem, porque naquele país ou em outros países ele pode mostrar. Então não é que aquilo está protegido por uma criptografia, Mas aquilo está eu ainda protegido acho por uma regionalidade. Eu ainda acho né? que sabe. Eu ainda acho que tem Claro que acesso, mas não Claro que sabe. não pode mostrar. Entendeu? Sim. Mas é basicamente isso. Eu acho que eles têm acesso a tudo hoje em dia já. Hoje já deve ter. A exceção da Deep Web, né? Daí isso é... Se eles não devem ter. Tu acha que não estão ganhando dinheiro com isso? Sei lá, muita gente tá ganhando dinheiro com muita coisa. Então eu não digo nada. O que mais tu tem pra gente? Eu vi uma notícia essa semana muito legal. Fala pra nós. Que é outro assunto que eu sou bastante entusiasta. A SpaceX lançou ontem, quinta-feira, dia 20 de abril. Eles fizeram o primeiro voo de teste da nave espacial da SpaceX. Primeiro voo de teste. Pô, meteram lá, prepararam tudo, coisa mais linda. Botaram a nave lá, não tripulado. Voo de teste só, provavelmente controlado de forma remota, né? Então, assim, ainda bem que não era tripulada, tá? Basicamente porque ela explodiu, tá? Então, assim, ela subiu... Não, exatamente. Ela subiu até um ponto e foi num momento em que ela foi, acho que, separar os módulos. Alguns motores já tinham parado de funcionar e tal. E ela tem 33 motores. 33 motores para propulsão, para decolar, né? E aí alguns motores foram parando de funcionar, ela foi perdendo o controle e aos 39 km de altitude ela explodiu. Mas, pô, subiu 39 km. Tipo, é coisa pra caramba, né? Sim. Então, assim, simplesmente explodiu, né? Se desintegrou, as peças caíram por tudo, ninguém se machucou, não tinha tripulação, era só voo de catar o que teste. der pra usar e vão fazer outro. Não, é justamente isso aí, né? O próprio Elon Musk, ele é o dono da SpaceX, ele falou assim que se tivesse dado certo no primeiro voo, aí sim era um negócio de se assustar, porque eles meio que esperam que tenha falhas. Então, mesmo que tenha um monte de falhas... Ele fez 15. Eles... 15 ou 16 Uhum. testes antes do último dar certo. Uhum. Daqueles de lançamento rápido que o foguete volta. Bota o satélite, volta e pousa, de boa. Uhum. É isso aí. Ó, a própria SpaceX falou, né, que os times vão continuar a rever os dados e vão trabalhar ali pro próximo voo de teste, né? E é isso mesmo, porque é para isso que eles estão fazendo, né? Então, eles escreveram também que com um teste como esse, né, o sucesso vem do que a gente aprende. Então é muito legal isso aí, explodiu, beleza, mas daí agora vamos ver por que explodiu, vamos ver os sensores, vamos ver tudo o que aconteceu, né? Eles falaram isso, o sucesso vem do que a gente aprende e com o teste de hoje vai ajudar a gente a melhorar a confiança, né, da nave espacial da SpaceX, né?
e que o foco da SpaceX é fazer a vida multiplanetária, né? Então os caras, eles estão assim, os caras são ambiciosos, são muito ambiciosos. O que eles estão querendo, na verdade, é uma coisa que talvez pode ser o estopim de uma puta de uma guerra. Uhum. Porque um tratado da ONU já afirma que ninguém, nenhum país pode se tornar dono de outro planeta. E a partir do momento que o Elon Musk pousar em Marte, começar a construir casinha, laboratórios, né? Começar a querer plantar essas coisas. O Elon Musk é sul-africano. Tudo bem que eu acho que ele não tá nem aí pra África. Muito provavelmente não. Mas ele é sul-africano. Então, assim, vai ser a primeira conquista da África, talvez, né? Numa escala... África do Sul. Mas tipo assim, o continente africano, vamos dizer assim. Sim. Porque daí o pessoal diz, é América. Mas estão cagando pra América do Sul e cagando ainda mais pra América Central. Sim. Entendeu? Mas vai ser aquele negócio assim, o primeiro país que chegou em Marte e tá colonizando Marte é africano. Na prática... Eles já sofrem tanto com a exploração de todos os outros países em diamante, em carvão, em petróleo, em óleo e tudo, madeira, elefante, marfim, e sinto muito, mas ainda escravidão. Desculpa, mas ainda tem, né? Eu acho que vai ser aquela cutucada tão grande, porque hoje os Estados Unidos ele é basicamente uma piada. A política, o governo, a economia é uma piada. Aquele negócio assim, todo mundo fazendo piada porque o Joe Biden mal consegue se governar. Aí o Trump tava para ser preso. Aí eles têm toda essa questão dos escândalos. E eles estão começando a ver agora que os Estados Unidos não tem uma boa gestão militar, educacional. Não é mais eles são um país de primeiro mundo, mas eles são tão bagunçados. Piada por ser piada, né? Muito país né? O que acontece é que eu já falei que eu não vou comentar muito sobre isso aqui. Aí desliga tudo assim, né? Só o logo da Polícia Federal na tela, assim. Não, mas a Polícia Federal ainda é uma das únicas organizações que funciona no Brasil. Muito bem observado. E isso é fato. É realmente muito bem observado. São os caras ainda que eu acho que conseguiria botar ordem nas coisas. Não, funciona. É verdade. É realmente muito bem observado. Porque o exército, assim, não dá pra esperar muito, assim. Mas a PF, ela atua em todas as frentes, assim, e muito bem. Em questão de investigação, em questão de... Aqui a gente não vê muito, mas, tipo, Mato Grosso do Sul pra cima, o pessoal age que nem Rambo. Jogando caminhonete em cima de avião de traficante e tiroteio e madeireira, essas coisas, o pessoal os bichos pegam, né? São ativos. Não, mas voltando aos Estados Unidos, eu acho interessante essa questão dos Estados Unidos, porque eles... que hoje, como a gente tem acesso à informação, a gente consegue ver muita coisa que até então você não via, né? E, de fato, o Joe Biden, ele se elegeu nos Estados Unidos, mas vamos talvez entrar numa seara um pouco complicada, mas ele se elegeu lá nos Estados Unidos mais ou menos da mesma forma que o Lula se elegeu no Brasil, entende? Foi porque... O menos pior. Foi porque não queria do uma outro. Parcela, cara, foi muito próximo lá, assim como aqui no Brasil foi muito próximo. Isso que eles têm delegacias e estados diferentes. Mas foi muito próximo por causa disso aí, entende? Porque você tinha uma parcela da população que não estava satisfeita. E essa parcela pode ser, cara, muito próximo de 50%, mas aconteceu isso, né? E se tu for olhar o Biden, ele tem uma clássica dele que ele tá lendo um discurso e quando acaba o discurso tem uma frasinha assim, tipo, end of quote, que é tipo, fim da citação. E ele leu aquilo também, foda-se, tava lendo end of quote. Aí acabou assim, ficou olhando pra câmera. Então assim, e outra coisa, eu tava vendo num podcast essa semana do Vênus. Aí eles falando uma questão de marketing lá com uma especialista lá. Aí ela dizendo assim, existem equipes de marketing tão foda, não é empresarial. Sim. Eles fazem tipo uma campanha política. Mas eles não fazem... Aqui no Brasil não daria certo isso, mas foi num país, acho que no Caribe, que lá tem muitos indianos e muitos caribenhos, pessoal do sul, mas acho que tem
tem uma cota muito forte lá de indianos. Ou Porto Rico, alguma coisa que é mais ligada a esse outro lado. Não é Porto Rico, Não, certamente. então é outra cidade, eu não lembro agora. É outro país. Mas lá o voto não é obrigatório. Então lá as classes mais ricas são os indianos. E eles estavam perdendo em todas as pesquisas. Aí veio essa equipe de marketing e ela criou uma campanha para os jovens não votarem. E tipo assim, os jovens filhos dos ricos estavam seguindo a parte dos ricos e tal. Mas nos pobres, tipo as partes mais pobres do país, eles criaram uma campanha para que o voto fosse visto como uma coisa opressora. Então os jovens não foram votar. E como os jovens mais pobres não foram votar, os mais ricos foram votar em quem? No Partido Rico, que ganhou a eleição. Né? Lá, eles também conseguem fazer isso, porque assim, ele ganhou em, vamos dizer, 17 estados dos 51. Ah, mas, 17 de 51? Não, é minoria. Só que nos outros, a campanha foi assim, não para votar no outro, mas para não ir votar. Aí se tu não foi votar... o acumulado de voto nos outros estados foi menor do que em 17. É que é engraçado, porque, nos Estados Unidos, eu não sei, eu já li sobre isso, mas eu confesso que faz tempo, eu não sei bem como é que funciona a apresentação do resultado, mas, por exemplo, o Trump, ele foi eleito com menos votos do que a Hillary. Ou talvez até agora o Biden foi eleito com menos votos que o Trump, mas uma coisa assim, o número absoluto. Porque lá eles têm esses estados delegados, então tem votos ou tem vitórias em estados que contam mais do que outros. E é independente do número de votos. Diferente do Brasil, que o Brasil é a maioria absoluta. Ponto. O cara fizer 50,1% dos votos, ganhou. Ponto. Né? Mas é o que acontece, infelizmente as campanhas são assim. Nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. E acaba que assim como lá, aqui também, a gente acaba sendo vítima do que querem mostrar pra gente, né? E aí você vai na onda da maioria. Vai na onda dos marqueteiros, né? Da galera que é o clássico marqueteiro de campanha, né? Que é a pessoa que sabe fazer a campanha certa ou não, né? Elon Musk tá querendo colonizar Marte. É que assim também. Quando a gente fala em colonizar, eles não vão criar colônias, eles vão lá cavar. Eles vão procurar o que tem. E certamente tem minerais. Certamente tem coisas que vão deixar ele mais rico do que ele já é. Mas é o que tu comentou na questão da África do Sul. Mas eu acho eles levam que não. Leva 20 anos para construir uma plataforma de lançamento e um foguete funcional que vá para lá. Um lugar onde não tem uma plataforma e não tem um foguete. Não, mas assim... Aí como é que volta? Não, mas assim, duas coisas. Uma... eu não acho que vai acontecer esse negócio, não, porque a África do Sul vai ser... Não, porque o Elon Musk, eu acho que... Não, o que tu falou, ele não liga. Dos outros países. Ele não liga. E dois, tudo o que tá acontecendo dentro dos Estados Unidos. A NASA quer voltar pra Lua? Sim. Por causa disso aí? Os Estados Unidos jamais vão aceitar que esse título de colonização de Marte vá pra África do Sul só porque o Elon Musk é sul-africano. Não, simplesmente vai ser assim, foi os Estados Unidos e ponto. Entendeu? E outra coisa, a viagem para Marte, né, quem vai para Marte, que a SpaceX está preparando, já sabe que é sem volta. Então, quem vai para lá, vai se instalar como puder se instalar, vai fazer o que precisa fazer, vai viver lá até o fim da vida. Não é uma... Não, quem vai para lá já está ciente, não tem volta. Tem que levar umas 5, 6 pessoas com 60 anos... E um monte de recém-nascido, porque eles não vão sentir falta do que tem no planeta. Não, mas é que... Tá merda. Não, mas é porque é isso, assim... Como tu falou, Nas a ideia... escolas, então, crianças, é chegar lá... é verde, porque em Marte é outra coloração da atmosfera. É chegar lá, tu ver o que tem lá, tu ver... fazer pesquisa... Então, tecnicamente, é uma missão suicida. De certa forma, sim. Eles vão morrer lá daqui uns 20, 30 anos. Mas é isso mesmo. Eles vão pegar toda a informação, vão juntar, talvez vão construir alguma coisa lá, né? E vai ser sem volta. Mas é porque a ideia de ser sem volta é o que seria, entre aspas, a colonização. Por que né? que não manda, então, sei lá, convictos, condenados? Porque esses caras, eles não estão a fim de ir pra lá, entendeu? Eles vão fazer o quê? É uma nova chance. Uma nova chance do quê? Ficar se matando lá em Marte. É uma nova chance do quê? Vão morrer do quê lá, entendeu? Tira da Terra. Vamos fazer... Tira.
Castra e tira, castra e tira. Caralho. Enfim, né? É o que pode Não, acontecer, só né? manda. Sim. Tipo, como é que é o nome? É SpaceX, a nave da SpaceX. Isso. Pega o mesmo projeto, enche de presidiário e manda. Porque a gente já sabe o que vai acontecer com o projeto exato, né? Infelizmente, a nossa equipe de tripulação não sobreviveu ao à acidente explosão. e tal. Lamentamos. Pesado. Porque assim, Ah, é incrível não ter uma equipe humanitária que tá dizendo assim, você não pode mandar pessoas para Marte para nunca mais voltar para a Terra. Você tá privando elas de voltar para a Terra, essas coisas, entendeu? não, mas daí também é questão de espontânea vontade, né? Quem vai já sabe que vai, né? Vai pra isso, né? O pessoal que vai pra Lua acho que volta, né? Assim, É que desde o primeiro pouso na Lua lá em 1900 58? Não 62? sei. Não, eu não sei, não quero pesquisar agora. 51, Mas 52, 53, desde o primeiro pouso na Lua já foram feitas outras 6 missões, eu acho. 5 ou 6 missões de pouso na Lua. Então o homem já esteve mais vezes na Lua. Só que ninguém fala sobre isso. Aí tu vê assim nos comentários de Facebook, quando sai uma notícia, né, sobre a descoberta, sobre não sei o que, o pessoal fala assim, por que nunca voltaram lá então, não sei o que, mas tipo, porra, voltaram? É o cara que não tem informação e não busca também informação, né? Mas enfim, né, não sou eu que vou ficar dando uma de corretor de internet, né, Pasquale de internet. Deus do céu. O que mais você trouxe? Deixa eu ver o que eu trouxe. Se não, vamos falar sobre qualquer coisa aí. O que tu tá ouvindo de música no momento? Fora essa que a gente tá ouvindo exatamente agora. Eu tenho ouvido mais podcasts no momento. Podcasts? Sério? Menos músicas. Música mais no carro, assim. É só um rockzinho básico. Entendi. Eu Eu trouxe um assunto. Eu trouxe um assunto que ele é triste. Ele Temos é triste. Temos. A gente tá em 40 minutos. Fala. Ele é um assunto triste, mas ele pode levar pra um assunto legal que a gente conversa mais vezes. O dublador Gileno Santoro Eu vi. faleceu aos 74 anos. Também. Não, pô, 74 anos, Meus mas pêsames à família, mas tipo. Ele já era velho quando ele dublou o Mestre Kami, que já era velho. ele começou a dublar, eu vi uma entrevista dele com o Wendel Bezerra, Uhum. e ele começou a dublar aos 40 anos, 44, não, 40 e... Cara, aos 40 e Um dos tantos anos de primeiros trabalhos idade. foi o Dragon Ball. Foi sim. Na verdade, na entrevista ele fala que ele fazia, tipo, participações, fazia, tipo, comercial, fazia coisa assim, né? E aí, tipo, ele casou justamente com o Mestre Kami, né? E ele não dublou só o Mestre Kami, ele dublou o tio do Jack Chan, naquele desenho do Jack Chan. Sim. Ele foi, acho que, agora não sei se foi a primeira ou a segunda voz dublada do professor Farnsworth, eu acho que é do Futurama. Aquele professor com óculos lá. Sim. E uma excelente dublagem naquele. Eu sei que é um desenho, mas ele encaixa tão bem no personagem, Aham. aquela voz. Não, encaixa muito bem. Ele chega assim, ótima notícia, pessoal! E aí ele fala, e normalmente a notícia não é boa, né? Mas... Não, mas a dublagem... E assim, eu normalmente eu não assisto muita coisa dublada. Enfim, animação, assim, TV e tal, a gente assiste dublado, né? Normal. Série a gente acaba buscando em inglês, legendado, né? Por uma questão de gosto. Mas não é porque é ruim, é porque a gente gosta mais da legenda, né? De ouvir o idioma original. Mas a dublagem brasileira, ela é sensacional. Tu tem que ouvir o Francisco Júnior. Francisco Júnior, ele é o dublador do Jason Momoa. Escuta aqui. Você não pode falar assim comigo. Então você é o Batman. Sabe? Só que a voz do cara, e ele é gigantesco. Sim, Tanto que ele tava no Flow. Abraço, Flow. Abraço, Igor. Ele tava no Flow, aí o Igor o tempo inteiro falando assim, mas um cara grande que nem você, né? Curtindo anime, essas coisas, fala assim, pô, One Piece agora é minha vida. E ele dubla Jojo Bizarre Adventure. Ele dubla esse pessoal lá? Ele dubla o... Agora vai ser Diogo. É que eu não sei, eu assisti só a primeira temporada. É que de tem Jojo. o Jonathan e daí Sim. tem o Diego, ou Diogo, alguma coisa assim. Começa, acho que como... Porque o Wendel Bezerra também dubla. É que começa como Jonathan Joestar, que é o primeiro Jojo, né? Daí e depois tem Diogo, alguma coisa. É que cada um deles, o personagem principal, ele tem um nome que se abrevia como Jojo. Aí se você já viu algum filme de terror dublado que tenha demônio, geralmente é a voz dele. Sério? Porque daí ele baixa o timbre
Daí ele vai... Eu conheço seus segredos, padre. Sabe aquele negócio? Só que a voz dele, tipo, quando ele faz o Jason Momoa, e a voz normal dele. Normal, é tipo... Você escutando ele, você tá pensando, putz, é o Aquaman que tá ali. É tipo o Guilherme Briggs com o Superman, né? Tipo, o Guilherme Briggs, quando ele fala, é o Super-Homem, né? Como é que é uma impressão do Super-Homem, do Guilherme Briggs? Ele começa a falar assim porque ele já tem uma voz um pouco mais carioca de ser. Então, quando ele chega no Superman, ele fala, Lois Lane, eu preciso levar você para Manhattan, Metrópolis. Vamos voar para Metrópolis, encontrar com Batman. Eu não tenho a voz, mas ele coloca essa inflexão que eles chamam, né? Não, Igual quando o Wendell Bezerra... Ei, Gohan! Tome essa semente dos deuses. O céu não apanhou o que chega. Aquele negócio. Ele coloca uma inflexão. Só que esse Francisco Júnior, o cara é foda demais. Não, na verdade, assim, os dubladores brasileiros em geral são, né? Os caras entregam muito. Tanto que, assim, é consenso já entre os estúdios em geral, né? Não é, as gravadoras, né? Em geral, dos estúdios as Universal da vida, Warner e tal, que a dublagem brasileira, ela é a melhor do mundo, né? Aí o pessoal fala, não, mas a do Japão é melhor. Não, mas os caras dublam anime, né? Na verdade, eles consideram, assim, a francesa, a italiana, aí a brasileira. Porque a dublagem francesa, tipo assim, o que tá sendo produzido na França? A última foi Lupin. Não, tem coisa pra caramba sendo produzida na França. Agora a Netflix tá com mais coisas, assim. Tem coisa pra caramba sendo produzida na França. Então tem muita dublagem. Do Guilherme Briggs, eu consigo fazer o ele das Meninas Superpoderosas. Não. É que é fácil tu fazer a voz do Mickey, a voz do ele, né? Meninas. Meninas Superpoderosas. Sim, não, é legal. Vocês estão aqui. É isso aí. Não, a dublagem brasileira é sensacional, cara. E eu não posso mais chegar perto de uma menina superpoderosa. Eu queria trabalhar com dublagem, mas eu tenho bastante fazer vontade. O curso, fazer essas coisas, mandar lá pra esses... É que tem muita coisa, e além disso tem que ter, acho que é DRT, né? Departamento? Não, é de ator. Coisa assim, não, é o DRT de ator. Tu tem que ter o DRT de ator, né, e tal, mas beleza, aí tu faz Daqui o curso. Daqui uns anos tu vê um filme e daí tá lá... Isso é legal, cara. Tem um vilão, aí ele chega assim... Seu bastardo, eu vou derrotar você. Mas isso é muito mecânico, 1980, isso aí. Assim. É muito não, mecânico. Eu quis zoar a questão do bastardo. Seu bastardo. É que, na verdade, se você cria um filme de suspense, você sempre tem que ter... Você tem que falar com uma voz pausada. Pausadinha. Porque, dessa forma, você parece muito mais misterioso. Como uma narração de livros. Mas eu gosto... Era uma tarde de terça-feira. Estava chovendo. Eu gosto daquela dublagem do vilãozinho padrão, assim, tipo, Babidi, esses caras assim, tipo aquele assim... Então quer dizer que você veio aqui hoje? Eu gosto dessas vozes assim, é muito legal. Será que a Maria tá dormindo? É que a minha... Eu não sei. Melhor não grita. A minha impressão do Barba Negra... não. Do One Piece. Não. Melhor não. Aí ele fala assim... Oi, Kozo! Mugiwara! Só que é muito mais alto, né? Sim, não. Dá aquele... E por isso que o pessoal fala que o Japão tem a melhor dublagem, mas é por causa dos desenhos, né? Do anime que a galera dubla. Mas beleza, é como um brasileiro dublando a Turma da Mônica, né? Vai. Que nem o Chaves agora, assim. Você só precisa falar tudo ao contrário aqui no Japão. Tipo, peguei um personagem foda, é o protagonista do anime. Ele é um garoto, ele tem 17 anos, ele é muito poderoso. Quem a gente vai chamar? Eu tenho essa senhora aqui de 54 anos que eu acho que vai caber bem. Você sabe que o Goku é mulher. O Naruto. O Naruto é mulher. O Luffy é mulher. Sim. Na verdade, tem mais personagens masculinos dublados por mulheres. Sim. Mas, eu vou te dizer, o Franklin da Eu, a Patroa e as Crianças...
é dublado por uma mulher também. É, sim, não, mas é verdade. Ah, você não pode falar assim comigo. Mas E ela, é. ela faz um biquinho e ela fala. Mas o Bart Simpson no idioma original também é dublado por uma mulher. É, mas o Naruto no Brasil é dublado por uma mulher. Ah, Úrsula Bezerra. A Úrsula Bezerra. Excelente dublagem. Vimos também. ão ao vivo, é Sim. sensacional. A Excelente gente, dublagem a gente dela. deu a sorte de poder ir no evento lá onde ela tava, pegar o finalzinho da conversa lá. Esse ano eu quero ir de novo, não. Até eu acho que o Fullmetal Alchemist também Pode ser? é dublado por uma mulher também. Não, mas tem muito. O personagem mais criança do japonês normalmente é dublado por mulher. No original, no caso, né? Mas Não, aqui mas- a dubladora do Luffy também, em português também, é muito legal. Sim, não, por isso que eu digo, a dublagem brasileira é sensacional, a gente tem um monte de voz boa aqui, e eu acho que justamente pelo brasileiro ter essa variedade de sotaque, pelo brasileiro ter essa variedade de... Agora eu me toquei de uma coisa. Ah, O Wendel Bezerra, aham. os 3 maiores trabalhos dele é com cozinheiros. O Bob Esponja, o Bud Valastro e o Sanji do One Piece. É, ele tem bastante... Sempre alguém na cozinha. Tirando o Goku, mas daí o Goku come pra caramba também, né? Então, O Goku come muito. tem essa diferença, né? Tem essa diferença. E, inclusive, é legal tu ver, né, que o Goku criança é dublado pela Úrsula Bezerra, né? Sim. E o Goku adulto é pelo Wendel. Os irmãos dublam mesmo. O Goku velhinho é o pai deles, né? O Goku lá, idoso já. A família toda, né? Família Todas toda as fases do Goku. dubla o Goku em alguma forma, né? E não tem uma voz exata. Tipo assim, ele tem uma inflexão legal, que nem ele dublou o Sim. Sam do Senhor dos Anéis. É verdade. E é a voz dele, né? O Sam dos Anéis. Sim. Ele não muda muito Sim. a voz dele. Aí, tipo, o detetive Daniel de Lucifer, Uhum. também é ele e tal. Mas ele tipo, dublou, tipo, Jaspion, sabe? O cara trabalha anos com isso, né? Sim. É sensacional, é impressionante, cara. E como recentemente, assim, nos últimos 2, 3 anos, assim, eu comecei a prestar mais atenção nesses trabalhos dos dubladores, né? Então, eu sigo alguns dubladores, um ou outro, eu sigo páginas, né, que são focadas nesse trabalho. Então é legal tu ver, assim, a homenagem que os caras prestam, quando algum dublador, infelizmente, né, falece, como aconteceu durante a pandemia, né? Nós perdemos, talvez, aí nos últimos 3 anos, uns 5 ou 6 dubladores, né? Sim. Aquele que fazia o Scooby-Doo, agora esqueci o nome lá, O Seu Peru. Isso, né? Mas não é o seu peru, né? Ele tem um nome. Sim. Mas é o mesmo... Drummond de Andrade. Isso, Drummond de Andrade. Não, agora é só... É só Drummond. Carlos não é de Drummond, não Andrade. é? Osval- Orlando. Orlando? Acho que era, né? Orlando Dublador de Scooby-Doo, coloca ali. Drummond. Vamos ver. Não, ele mesmo, Orlando Drummond. Seu Peru. Isso, seu peru. Ele dublava o Scooby-Doo. né? Scooby-Doo. Entre outros, né? Deixa eu ver os personagens dele aqui. Não, o pior é que ele foi, tipo assim, ele foi quase um pai pro Guilherme Briggs na questão da Sim, dublagem, cara. entendeu? Porque o Guilherme Briggs dando entrevista, assim, ele quase chora. Ele fala assim, não, o Orlando chegou, me chamou, Aham, falou assim, ô menino, você tá aqui. aham. Vem aqui, vamos lá fazer essa dublagem. Calma, mas olha aqui, ó. Personagens que Orlando Drummond dublou. Alf. Pô, a gente assistiu Alf pra caramba quando era criança. Muito alto. O Gargamel dos Smurfs. O Vingador da Caverna do Dragão. Popeye. Patolino. Sim. Frajola. E Scooby-Doo. Olha a carga do cara. A voz dele a infância a quantidade de... da maioria do o Brasil. quanto esse cara tava presente na infância das pessoas, as pessoas às vezes Sim. nem sabem. Isso é incrível. Aí pega, tipo, o Mário Jorge, eu acho que é. Mário Jorge. Ou, sei lá, o dublador do Gaguinho é o mesmo dublador do Will Smith em Um Maluco no Pedaço. Tio Phil! Aham. Chris Rock, Martin Lawrence. Porra, esses caras Esse também, ele... é E sensacional. é um cara tão bem apessoado, assim, bem humorado, ver eles nos vídeos, Aham. essas coisas. Aham. O dublador do Wolverine também morreu aí, acho que ano passado. Foi. Ele recentemente. tinha uma voz bem flexível, assim. característica, bem característica. Enfim, né? O que você quer que eu use? Um colã amarelo? É impressionante, cara. A dublagem brasileira é sensacional. Eu sou muito fã. Eu não consumo muito conteúdo dublado, né? Mas eu sou muito fã dos caras, assim, porque é um baita trabalho. Um baita trabalho é um trabalho... E não é fácil, né? Aí,
O que eu fico chateado às vezes é quando eles botam, sei lá, Luciano Huck pra dublar aquele Enrolados. Mas eu já vi vários podcasts que os dubladores estão sendo muito chamados agora para participar. Uhum. Eles estão ganhando uma voz absurda no Brasil, Sim. ser conhecidos. Muitas vezes é o cliente que pede. Aham. Tipo, a Disney, o que a Disney faz? Eles não te mandam o filme. Eles te mandam os pedaços com o frame da boca do personagem. Sim. Você não sabe o corpo, a ação do braço naquele momento. Então você faz a dublagem porque é sincronização labial. Uhum. E eles falam, eu quero... Esse filme aqui a gente precisa chamar atenção, a gente vai colocar tal pessoa. Né? Por quê? Porque eles têm esse negócio do filme não vazar e tal. Sim, E claro. eles são muito críticos. A Unidub ali, que faz trabalhos pra Pixar, Paramount, outras coisas todas. Netflix também. Eles pegam o filme todo, eles têm toda essa questão. E eles conseguem ver mais essa inflexão. Eles têm um pouco mais de liberdade, né? Que nem o cara tava falando... o que dubla o Jason Momoa, Francisco Júnior. Lá eles não podiam falar tic-tac, que era o apelido de um dos personagens. Aí ele falou assim, tá, tem uma lista, ele falou assim, você pode falar pivetinho, você pode falar isso aqui, daí ele, não tá casando. Daí ele chegou, vamos pensar isso lá na frente, daí chegou na dublagem ele, Zé Pequeno. Porque é regionalista, é Brasil. Sim. A localização daí tá a muito mulher boa. falou, mas não vai caber. Ele, eu faço caber. Daí eles até brincaram assim, cabe na boca, não sei o quê. Porque cabe na sincronização labial. Sim. Daí ele falou assim, e você aí, Zé Pequeno? Zé Pequeno, tic-tac. Porque é regionalista, aí o outro cara era pequeno. Eu acho que era uma coisa com não sei, um outro herói, alguma coisa assim. Ele, Zé Pequeno. Pra falar no lugar de tic-tac. Não, e deu certo. Eles têm que escolher, tem essa liberdade. E é legal no nacional, assim, que eles estão realmente regionalizando muito. Antigamente... Tipo, colocar a Peach no Mortal Kombat. Nossa senhora. Mas ficou bom? Ficou, né? Ficou bom porque era frase pontual, né? Mas, por exemplo, a dublagem do Luciano Huck ficou horrível. Isso é. E eu vi... Já a do Fábio Porchat ficou boa? Não, a Fábio Porchat ficou excelente, mas o Luciano Huck ficou triste. Mas dizem o seguinte, do Luciano Huck eu tava vendo, inclusive, que parece que o bicho chegou no estúdio, gravou e vazou, ele não queria ser dirigido. Aí, tipo assim, fica chato. O cara já não tem a expertise ali na coisa. E aí ele não quer ser dirigido, ele não quer aceitar que alguém diga, cara, não falou bem aqui, fala diferente. Aí claro que vai sair ruim, né? Tipo, teve um cara que ele falou, eu acho que o Chico Anísio foi dublar. E eram umas frases assim, e ele tava falando muito diferente. Aí todo mundo meio assim, né? De chamar a atenção do Chico Anísio. O diretor era um diretor de dublagem. Ele falou assim, Chico, faz de novo. Aí, fazer de novo, não sei o que, o Chico Anísio sempre mais daquele jeito dele velho já. Ele falou, tá, Chico, fala a frase em inglês. Daí era uma frase que, tipo, a tônica era no começo da palavra. Agora fala em inglês. A tônica vai pro final. Então, você tá colocando a tônica do inglês. Então, tipo, é como se falasse música e você falar musicar. Né? Music. Música. Tudo bem, vai. Agora, stop. Parei. Não vai. Entendeu? Daí ele, então vou fazer de novo. E aí, tipo, o Chico Anísio fez de novo e tal. E depois deu certo. Eles contam essas histórias que eu escuto. É legal isso aí. É legal tu ouvir e ver. Gente, porque assim, o Fábio Porchat mesmo, ele como dublador, ficou sensacional. O Olaf, cara, ficou perfeito. Tem uma coisa bem engraçada. Os Barbichas, o Elidio, o Andy e o Daniel, foram convidados para dublar num filme da Pixar, onde tem 3 focas em cima de uma pedra. E uma delas tá segurando um balde na boca. Eu não lembro qual que é o filme. Mas, tipo, tem 3 leões marinhos. Tem cara de Madagascar isso aí. Tem 3 leões marinhos. E daí chamaram os Barbichas. Só que quando chegou no dia, só 2 tinham fala. E o outro só resmungava. Aí eles queriam deixar em inglês. Daí os caras... Pô, mas ele veio até aqui. Não, dá. Coloca ali. Daí ele... É o Elidio. É? Só porque ele tá com um balde na boca. Sim. Né? Ele é um leão marinho. Aí eles dublaram só ele resmungando. Mas já que tava lá, né? E tal. Daí até eles brincaram, eles estavam no flow também, daí eles brincaram
Tipo assim, a gente vai fazer um filme ali, tem 2 personagens. Chama os barbichas pra fazer. Aí o Elídio sobra. Só resmunga lá. Não, mas é legal isso. É interessante. Eu gosto demais da dublagem. Assim, tem muito ator bom. Eu tenho vontade. Mas eu assisto mais legendado. Eu também. Mas um dia eu vou atrás disso aí pra quem sabe dublar. Mas é que assim, eu fui assistir agora Elfos na Netflix. É uma série que se passa na Noruega. Uhum. Eles estão falando norueguês. Eu fiquei curioso. Sim. Porque assim, eles misturam inglês de vez em quando. Tipo, sai um ok, né? Wait, né? Stay. Eles Mas ainda falam quando eles vão falar alguma coisa. Só que, tipo, elfos. Como é que é elfos em norueguês? Não sei. Nissar. Mas E não é Nisser. Escreve Nisser, mas é Nissar. Nissar. Sabe? Mas Que é elfos, né? Tipo, é meio que um terrorzinho, assim. Pra fechar, que a gente já tá aqui em 59 minutos, eu até esqueci o que eu ia falar. Não, era sobre a dublagem, sim. E uma coisa que eu observei na dublagem nos últimos anos, assim, que além desse regionalismo, eles trazem gírias nossas, tipo, cobra vai fumar, né? Sim. Tipo, que não era assim, tipo assim, eles só diziam assim, se você fizer isso, você vai ver. Né? Se isso acontecer, a cobra vai fumar. Os caras mudam assim. E se a pessoa. Pode falar. Não, pode falar. Se a pessoa disser que não gosta de filme dublado, tipo, ela não pode assistir nenhum dos filmes do Tom Cruise, por exemplo. Porque você vai assistir ele no idioma original, legendado, beleza. Aí o cara, tipo assim, tá num avião, a uns 600 km por hora, a uns 20 km de altura, e ele, tipo, tá conversando com o piloto e a porta do avião tá aberta, aquele vento tá passando. Desculpa, é dublado. Ele se dubla. Claro, certeza. Eles colocam a voz dele em cima pra você escutar, senão você escutar... E ele... Não, mas então... O filme é dublado pelo mesmo ator. E o outro ponto que é interessante é que dá pra observar nos últimos anos que agora a dublagem fala palavrão. Isso sim. Porque antes era assim, vai se ferrar, seu filho da mãe. Bastardo. Não, agora eles não querem saber. Seu bocó. Mas eu diria assim, pra mim a virada de chave nisso aí foi Game of Thrones. Porque, tudo bem, eu não consumia muito conteúdo dublado antes, e Game of Thrones eu também não consumi dublado. Eu usei legendado, assisti legendado, mas eu cheguei a assistir dublado assim quando passava na TV e tal. E, assim, a primeira vez que eu ouvi um palavrão na dublagem foi em Game of Thrones. E depois eu comecei a observar outros programas dublados dali, depois Game of Thrones foi 2012, eu acho. 2013, não lembro mais. Depois disso, as dublagens começaram a ter palavrão. E a pessoa falou, porra, deu certo, sabe? Porque o que vinha pra TV, tipo, não vinha... Ou vinha já dos Estados Unidos, ou passava pelos Estados Unidos. Tinha o crivo então, tinha ali, muita né? censura, tinha muita... Uma dublagem no inglês não tinha palavrão, e em português tinha menos. E agora pra fechar mesmo, né? Tem um... É bem interessante tu ver alguns personagens... Já aconteceu, né? Por exemplo, eu tenho a impressão de que a Bruna Marquezine... que ela vai fazer um personagem no filme do Besouro Azul, da DC, ela muito provavelmente não vai ser dublada por ela mesma em português. Não. Ela tá no filme e ela provavelmente vai ser dublada por outra pessoa. Provavelmente sim. E isso já aconteceu num filme também, mas agora eu não lembro mais qual. Mas tem filmes, por exemplo... Sim, aquele que tem o Rodrigo Santoro? Sim. Táxi. Ele é dublado por outra pessoa. A Gisele Táxi Bündchen, e 300, né? O Rodrigo... 300, eu acho que ele não é dublado por ele mesmo. Não é no Táxi. Não, o Táxi é a Gisele Bündchen. Mas um outro que ele corre também, que ele é um bandido, alguma coisa. Não é das Panteras? Pode ser. Acho que é das Panteras. Mas também, não é ele que se dubla. No Mercenários, a Gisele Thier dubla ela mesma. Em português. Eu acho que sim. E no... Tipo a Mônica Baccarin também. Isso, a Mônica Baccarin, ela não... Não se dubla. Não, mas é porque ela nem mora no Brasil, né? Então, Tem nem porque ela perder tempo. Exato, não faz sentido. Ela já ganhou bastante dinheiro também. Nem dá pra dizer nada. Fechou, então? É isso aí. Acho que já falamos bastante, estamos aqui com 1h03. É hora da gente ir embora. Tudo bem, concordo. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. O boneco. É o boneco do Shrek, né? Na verdade ele é o boneco de... Boneco gengibre. de gengibre. É o nome dele certo, né? Isso mesmo. Gingerbread. Fechou, então? Obrigado por ter vindo. É isso aí, abraço Obrigado a todos. por ter nos escutado. Abraço a todos aí. Vamos meter um pouco mais de AIs aqui.
Legal pra caramba isso aqui. Mandaram muito bem, cara. Olha ali, ó. Maravilhoso, maravilhoso. Valeu, Charlon. Falou. Até mais. Tchau. Bora. Valeu. Eu não parei a gravação. Tá olhando pra mim? Não, eu não ia ter vídeo. Tchau, gente. Até mais. Vamos.